A matemática, muitas vezes vista como um conjunto de fórmulas distante, ganha vida quando observamos saberes ancestrais, a construção em outras culturas e elementos culturais. Para discutir isso e celebrarmos o mês da diversidade, nós iremos hoje para além dos números. A etnomatemática é uma área dentro da matemática que nos possibilita valorizar essas diferentes culturas e observar que a matemática ela foi construída por diferentes mãos ao longo dos tempos. Mãos que desenhavam, que calculavam, que escreviam. Pense, por exemplo, no formato dos cestos trançados ou no equilíbrio que existe nos instrumentos de percussão, ou talvez em alguns símbolos que aparecem da cultura africana. Então o que você está vendo agora são os padrões de adinkras. E observe as figuras como há uma certa ordem na forma de escrever os símbolos e como os símbolos trazem algum sentido, como por exemplo o símbolo de segurança, o de inveja, o símbolo de resistência, enfim, vários símbolos que aparecem dessa cultura. Outra expressão simbólica e expressiva da cultura africana são os panos quente, que aparecem especialmente em algumas tribos que vivem em Gana. Esses tecidos coloridos não são apenas peças de vestuário, são também obras de arte e carregam significados que são muitas vezes ligados à ancestralidade, à realeza e também ao conhecimento matemático que se revela nas tramas que a gente vê na imagem. A matemática ela está no coração do processo de tecelagem dos panos quentes. Cada forma de simetria, cada estratégia utilizada pela pessoa que confere o tecido, ela é pensada matematicamente para que mostre um padrão, como que a gente observou. Na prática, essa matemática, que é até intuitiva para alguns, envolve a contagem cuidadosa dos fios, o cálculo das larguras, a distribuição de cores, formas, linhas, enfim. Esses detalhes, eles são pensados para representar uma história, para representar um ideal e são planejados a partir de um conhecimento que é de matemático e é pertencente às diferentes culturas. Para a gente conversar sobre a valorização das culturas e refletir melhor sobre esse aspecto da etnomatemática, hoje trouxemos uma convidada. Vamos lá falar com ela. Então, para nós celebrarmos o mês da consciência negra, esse mês de novembro, hoje nós trouxemos uma professora de física e matemática, trata-se da professora Lisa, que inclusive foi minha colega no curso de física, e mestre em ciências, para a gente entender os desafios que é a valorização da cultura negra e como que acontece essa associação com a matemática, voltando assim um pouco para a área de matemática. Enfim, bem-vinda! Olha só, hoje tem música! Gostaria de agradecer, ao professor Guilherme pelo convite. E eu acho que nós não devemos falar da cultura negra, da cultura afro-brasileira e indígena somente em novembro, né? A gente aproveita o mês, mas a gente deve englobar esses processos culturais, essa fala, no nosso dia a dia, nos nossos planos de aula como professores, né? E são muitos desafios de implementar a Lei 10.639 e a 11.645, que são leis que tratam da obrigatoriedade da cultura afro-brasileira e indígena estarem nos planos de ensino, estarem na escola, nos processos de aprendizagem dos estudantes em todas as disciplinas. E quando a gente fala de matemática e fala de física, parece desafiador, mas que relação que existe entre a física, a matemática e a cultura afro-brasileira e indígena? E eu digo para vocês que são muitas. Eu trouxe aqui, um instrumento musical. A música, a gente sabe que a matemática surgiu em África, né? Como vocês já tiveram uma prévia. E a etnomatemática é uma ciência que é ressonante com esses saberes populares,
os grandes mestres da cultura brasileira, das danças brincadeiras do Maranhão. A gente tem o coco, tem o cacuriá, o forró também, que é predominante na região norte e nordeste do país, mas na região sul a gente tem as congadas, a gente tem os maracatus, aqui no Paraná a gente tem a congada da Lapa, que ainda resiste. Em Santa Catarina temos o catumbi, a dança do vilão, o boi de mamão. Então existe uma série de possibilidades de retratar a matemática. Nas artes visuais, quando a gente fala dos fractais, né, dos padrões, de jogos matemáticos. Então, eu acho que é uma provocação para vocês, futuros estudantes, para vocês, professores, de pesquisar. Entender que nós, como professores, nós precisamos, sim, de uma formação continuada, já que é uma lei, é uma obrigatoriedade de comentar sobre essas temáticas, então nós precisamos nos formar, ter um letramento racial e reconhecer o nosso privilégio. Às vezes, como professores, né, brancos, nós não nos sentimos aptos para falar sobre, mas a gente consegue se formar e aproveitar esse privilégio. Legal, sabe que tua fala, professora, até segue no que a etnomatemática nos ensina, né? Que é reconhecer que existem em outras culturas que não a dominante, né? Um saber matemático que é desenvolvido, né? Você sabe, quando a gente pensa sobre como a matemática se desenvolve, muitos acabam apontando, assim, a presença de gênios, né? Pessoas que fazem grandes transformações e que conduzem o desenvolvimento da matemática, né? Mas, na prática, o que a gente conhece é saber que são diversos grupos culturais, né? Que, de alguma forma, trazem os seus elementos, trazem os seus saberes, as suas formas de fazer no cotidiano, né? E a etnomatemática repete isso várias vezes, né? Identificando esses termos, né? Então é uma boa estratégia, né? Para valorizar as culturas, né? Exatamente. E eu acho que a etnomatemática, ela permite também que as pessoas se sintam mais acolhidas nesse campo da ciência, né? Porque às vezes a matemática, as ciências físicas, químicas, enfim, as ciências de uma forma geral, elas causam um desconforto por serem números, por serem relações matemáticas. E eu acho que a etnomatemática, ela vem como se fosse uma amiga que te abraça e diz assim: olha, no seu dia a dia existe isso. E isso é ciência, né? E isso é uma ciência que tem origem africana, né? Tem origem indígena. E que a gente saiba valorizar esses ancestrais, né, os antepassados, que às vezes não são os seus antepassados, mas que podem transformar a vida de uma criança negra, de uma criança indígena que não se vê representada em posições hierárquicas, como, né, professor, ter uma profissão de professor, engenheiro, advogado. Essa representatividade é de extrema importância para que a gente possa nutrir a diversidade e respeitar a diversidade. Eu acho que isso é o mais importante quando a gente pensa em etnomatemática, etnociência, é respeitar que somos diferentes, somos diversos, e o respeito é o nosso foco. Que legal, eu fico imaginando bem isso, né? Às vezes, recentemente atendi era uma pessoa que trabalhava numa escola, mas como administrativo, não tinha formação, assim, acadêmica, vamos colocar desse jeito, né? E a forma que ele fazia para resolver problemas de matemática era brilhante, embora ele não tivesse a formação acadêmica, né? Então, parece haver, a etnomatemática nos aponta isso, né? Parece haver uma extrema valorização da cultura acadêmica, né? Daqueles que foram formados, que seguiram um trajeto formal de ensino, né? Enquanto existe um caminho de aprendizado, enfim, né? Que é diferente, enfim. As pessoas aprendem, desenvolvem matemática em outros espaços, em outras culturas, que, de certa forma, precisam ser valorizadas, né? Sim, exatamente. Eu acho que é não descentralizar a academia como o único caminho de produção de ciência, de detentora de saberes e de conhecimento, né? E eu acho que essa visão eurocentrada, ela se propaga em tudo, no livro didático, que a gente não vê representatividade, por exemplo, de cientistas, mulheres negras, né? Tem um processo um tanto eurocentrado que faz com que nós, brasileiros, nós não consigamos enxergar a riqueza cultural que o nosso país tem, né? E essa riqueza cultural é dada à diversidade e essa mescla de diversos saberes, né? Que são acadêmicos, sim, mas também são saberes populares, corriqueiros do cotidiano. São tecnologias que as pessoas criam de uma forma original e que, infelizmente,
elas não recebem, às vezes, algum mérito ou algum respeito, novamente, o respeito. Muito bem. E como você vê, professora, a diferença nesse movimento nos últimos anos? Porque tem sido mais expoente, assim, esse discurso da valorização das culturas, não foi? Desde a legislação que você citou, enfim, é um né? movimento de muita luta, né? Tanto dos movimentos negros aqui no Brasil, quanto das comunidades indígenas, né, que resistem. Os povos originários resistem também a ter um lugar de fala, porque às vezes as estruturas sociais façam com que essas pessoas se coloquem numa situação de menor de vulnerabilidade. E eu acho que a luta desses antepassados, por estarem lutando por políticas públicas, porque eu, sozinha na minha escola, como professora, não vou conseguir transformar. A gente precisa do processo coletivo. Então, me unir com colegas de trabalho, as formações que visem propostas pedagógicas coletivas, né? Projetos que vão gerando a emancipação dessas pequenas comunidades para lutarem por ter lugar de fala, né? Então, acho que a gente vê uma crescente nesses processos. As políticas de cotas, elas são ressonantes com isso, sim, né? Como reparação histórica, tanto cultural como social também. Então, é uma política que ganha peso e que faz com que nós consigamos hoje falar sobre isso e valorizar isso e transmitir a importância de tornar as pessoas alegres de serem o que elas são, né? E aí isso é humanizar. Aí a gente fala de igualdade, somos todos iguais, né? Muito bem. Legal, muito obrigado pela participação. Faltou o bate-bola de jogo rápido. Me diga um número. 7. Nossa! Todo mundo me acompanha, sabe que todo mundo vê 7, agora tá virando um teste pra saber que você não vê o programa. Sabe por quê? Porque existe uma teoria matemática, eu vou mostrar, que a maior parte das pessoas escolhe o 7. É verdade. Olha só, estou na estatística. Tá dentro, né? Uma música. Uma música? Um boi do Maranhão, peço a Deus. Peço a Deus pelo bem de quem me ama. Olha. E pelo bem de quem pode me odiar. Muito bem. Você foi recentemente pra lá, né, inclusive? Fui recentemente, gosto muito da cultura maranhense, acho que convido vocês a conhecer, lindo mesmo. Muito bem, então muito obrigado pela participação. Pessoal, nós temos mais um momento ainda, nós vamos pro laboratório da Uninter para fazer um experimento. A gente se acompanha, daqui a pouquinho a gente tá lá, tá bom? Estamos aqui nos estúdios da Uninter com um cientista, professor Roberto de Perigoso, Olha né? só. E sabe Tudo o que bem? eu tava me perguntando? Eu tô tentando fazer academia e às vezes é muito difícil, né? Eu faço força assim, eu já zerei umas máquinas, mas eu acho que uma máquina é diferente da outra. A de videogame, você quer dizer, né? sabe? Não de musculação mesmo. Larga de ser Tô falando, mentiroso, tô falando. professor. É muita força, né? Muita Mas parece que força. algumas máquinas são mais facinhas, outras são mais difíceis. O senhor acha que tem algumas máquinas que são mais fáceis? Acho que sim. Já vi umas polias lá. Inclusive. Qual que o senhor acha que é mais fácil? Tem umas que elas são inclinadas, será que isso me gera alguma facilidade? E principalmente tem algumas máquinas que tem um monte desses equipamentos aqui, né, de roldanas. Será que tem algum roubo ali, alguma vantagem que a gente consegue, professor? Eu acho que deve ter. Não, né, ó. Será possível? Isso daí é resultado de outra coisa, tá? professor. Eu pensei que era falta de exercício. Tá, tudo bem. Bom, professor, temos esse equipamento que eu acho muito legal e isso me remete ao nome de um cientista também fantástico. Já ouviu falar de Arquimedes? Eu já, da Grécia. O cara era fantástico. Eureka! É? Arquimedes. Tudo bem, vantagem mecânica. Vamos ao resumo? O que vem a ser isso? Polias. O que é uma polia? Uma polia nada mais é do que uma roldana que eu tenho aqui. E nessa roldana eu tenho aqui, ó, como passar um fio. Como o meu fio está solto aqui agora, livre. Vamos desconsiderar esse atrito quase, professor? Tão pequenininho? Então tá, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar alguns pezinhos. Eu tenho alguns pezinhos aqui. Eu vou pegar eles. Professor, segura um deles. Tá Quanto pesado. pesa? Umas 100 gramas? 100 gramas? Não 20 sei. gramas? Ixi, e agora? Sei lá, não Não acho que sei. 20 gramas. Mas olha só o que eu tenho em minhas mãos, uma singela carta. Tô brincando. Eu tenho esse equipamento, o diretor, por gentileza, chamado de Olha só. Tá bom. De dinamômetro. O meu dinamômetro, ele é um equipamento que tem uma mola, que sofre uma deformação conhecida,
Professor, nós vamos usar aqui, ó. Vamos fazer o seguinte primeiro. Eu tenho aqui como descobrir qual é a massa desse peso, mas é uma massinha desprezível. Vou colocar aqui, ó, o meu peso. Conforme eu coloco o meu peso, ele sofre uma deformação. Quanto ele pesa, professor? Tá marcado 60. O senhor tá bem na frente da câmera, me professor. O perdoe. senhor me derruba assim? Mas tem 60. 60, mas eu tenho que desconsiderar as 10 gramas que eu tenho do meu pezinho, então ele tem quanto? 50 gramas. 50 gramas. Quase acertei. Certo? Perfeito. Mas o que eu quero dizer com isso? Se eu pegar esses 60 gramas aqui agora, e eu colocar ele em um lado dessa minha polia aqui, certo? Ela está apoiada. O professor Guilherme está fazendo um movimento agora. Para que ele consiga levantar essa massa, esse corpo que eu tenho aqui, qual força o professor Guilherme precisa exercer? Ela de 50 mil. Os mesmos 60 newtons. Perdão, 60 gramas. É o equivalente a que eu tenho aqui. Pessoal, só tem uma... Cientificamente, né, professor? Tem a diferença entre peso e força. Vou usar do senso comum aqui. Pode ser? Perfeito, vamos lá. Então aqui eu tenho 60 gramas. Para que eu consiga levantar ele, eu preciso exercer uma força de 60 gramas. E eu posso provar, professor. Deixa eu fazer só um lacinho aqui, rapidinho. Ó, fiz um lacinho aqui. E eu vou conectar aqui o meu dinamômetro. Eu vou perceber que a força que ele vai exercer são os mesmos. Olha que legal. 60 gramas. Certo? Então, ó, aqui nós chamamos de força de tração. A tração que eu tenho... Deixa eu virar para cá que vai ficar mais bonitinho, professor, ó. A força que eu tenho... Opa! Aí, ó. A força que eu tenho exercida nessa extremidade é a mesma força que eu vou exercer nessa segunda corda. Beleza, e isso aqui agora? Qual é a vantagem disso aqui? Aí nós entramos nesse famoso experimento de Arquimedes, professor. Pode soltar isso aí, por gentileza. O que nós vamos fazer agora aqui? Ó? Eu tenho duas polias que elas se movimentam. Conforme eu levanto uma, as duas se movimentam. Então são o que nós chamamos de polias móveis. E eu tenho essa terceira polia aqui que eu vou usar ela agora. Porque nós chamamos ela de polia fixa. Eu vou pegar essa minha polia móvel, porque nós temos bastante experiência na área, eu vou passar nessa minha polia fixa. Beleza? Beleza. Só vamos passar certinho para não ter problema. Não tremer muito. É, mas é que é muita pressão trabalhar do seu lado, professor. Não é fácil. Muita experiência, muito conhecimento. Nós ficamos com vergonha até, Aqui, né? eu vou segurar pra ti. Fechou. Beleza. Então agora eu tenho aqui, ó, duas polias móveis e uma polia fixa. Eu vou pegar nessa extremidade agora, professor, e eu vou colocar aqui, ó. Pode soltar por gentileza? Eu vou colocar aqui, ó, aquele pezinho. O senhor recorda quanto que eu tinha? 60, né? Se esse tem 60, esses dois aqui também tem 60. Eu vou colocar aqui, ó, de uma forma bem rápida, ó. 60, 50 cada um, né? 50, Tem 110. 100, 150, 160, tem 200, que 10. 250 gramas, professor. E aqui eu tenho apenas uma polia de 50 gramas. Olha só o que acontece. Ela sobe. Se eu colocar mais um pezinho aqui, agora, olha só o que aconteceu. Isso é chamado de vantagem mecânica. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 anilhas, né? E aqui eu tenho apenas uma anilha e meia. Entra em equilíbrio. Se eu tirar uma anilha daqui, ó, olha só. meu sistema entra em movimento. Vou tirar essa meia anilha daqui. Eu vou deixar apenas essa anilha. Ó, 4 anilhas está em equilíbrio. Se eu colocar mais uma, ela sobe. Então, sou o pedreiro. Preciso elevar cargas. Por exemplo, dentre tantas aplicações da mecânica, né? Então aqui você tem o princípio de uma vantagem mecânica. Eu consigo elevar 4 anilhas e meia muito rápido com 2 anilhas. Vantagem mecânica. Muito Isso bem, é física. Muito bem. Professor, você está de parabéns. Hoje tivemos mais uma edição do Para Além dos Números. Se você gostou, deixe seu comentário. Manda um abraço aí para mim, professor Roberto. Muito obrigado. E até a próxima. Até a próxima. Tchau.